Repita comigo isso, se você concordar, no final você vai dizer amém, tá certo? Fala assim: Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor fazer tudo o que o Senhor quiser fazer. Cura-me, transforma-me, me faça ser como Jesus. Eu abro o meu coração para receber do Senhor tudo o que o Senhor tem para mim. Amém. Hoje nós vamos conversar. Eu não tenho um esboço, não tenho nada preparado. Nós vamos só conversar. Amém? Semana passada eu falei com vocês que nós iríamos falar hoje sobre as prisões da alma. Então, libertos das prisões da alma. Leia aí comigo, por favor. Libertos das prisões da alma. E semana passada eu falei rapidamente, mas eu quero introduzir melhor o que é isso. O que são essas prisões da alma? Então, para te explicar, eu vou tentar te dar exemplos, tá certo? Por exemplo, vamos supor que você conheceu uma pessoa e aquela pessoa te feriu muito e você ficou muito machucado com aquela pessoa. Você ficou muito triste. Quando você lembra daquela pessoa, você se sente mal, tá certo? Aí passa algum tempo, você conhece uma outra pessoa, que não tem nada a ver com ela, é outra pessoa, só que essa outra pessoa tem exatamente o mesmo nome daquela pessoa que te feriu. Qual é a primeira impressão? Qual é o primeiro sentimento? Quando as pessoas te apresentam e falam assim, ó, esse aqui é, aí fala o nome daquela pessoa que te magoou tanto, que te feriu tanto. Você consegue se lembrar de situações assim? Quando alguém te apresenta uma pessoa com aquele nome, você fala, entendeu? Muitas vezes a pessoa já tem uma antipatia, né? Já trava, mas veja, essa nova pessoa não fez nada contra você. Ela não te fez mal algum. E por que você sentiu tão mal a respeito dessa pessoa? Sabe por quê? Vou te explicar. Porque você não está olhando para aquela pessoa de uma maneira natural. Você está olhando através da sua dor. Entendeu? Você está olhando para aquela pessoa através da dor que você sofreu, causado por outra pessoa com o mesmo nome. E aí é ruim. Por quê? Porque você perde os benefícios, a liberdade do relacionamento que você poderia ter com essa pessoa, que pode ser uma pessoa maravilhosa, entendeu? Mas só porque ela te lembra aquela dor, então, de repente, sua primeira impressão já é ruim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga bem. Pois é, isso acontece em muitas áreas da nossa vida. Então, muitas vezes nós fomos criados sem o direito de falar dentro da nossa casa. Nós éramos pequenos e quando a gente queria falar qualquer coisa, alguém falava, cala a boca. Entendeu? E você tentava falar, cala a boca. Talvez você tinha uma ideia fantástica, na hora que você ia falar, cala a boca, menino, você não sabe de nada. Você foi criado, sabe, sem poder expressar, sem poder falar. Quando você se aproxima de qualquer pessoa que fala muito e você não tem a oportunidade de falar, sabe aquelas pessoas que te interrompem? Você quer falar, ela atravessa o que você está falando. Então você tem aquele sentimento ruim, você se sente mal. Você está entendendo? Porque a pessoa às vezes é maravilhosa, mas você está olhando para aquela pessoa com as lentes da sua dor, com as lentes do seu trauma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Bom, o que é muito importante de nós sabermos é que Deus se importa com isso. Deus se importa com a nossa dor. Deus se importa com o nosso sofrimento. Então, às vezes, nós temos sentimentos que nós jamais gostaríamos de ter. Não é? Às vezes, nós, de repente, olhamos para nós
E nós estamos tristes. E você está pensando, por que eu estou triste? Sim ou não? Hã? Às vezes alguém faz uma coisa com você muito simples, mas aí você fica irado. Você está aqui? Deixa eu ver os seus olhos. Às vezes você fica irado e você está perguntando, por que eu estou irado? Eu não quero ficar irado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora pensa comigo. Se existe um sentimento que você não quer ter, por que você está tendo? Você está entendendo? Preste atenção. Se você é obrigado a ficar em um lugar que você não quer ficar, esse lugar é uma prisão. Alguém comigo? Se você é obrigado a ficar em um lugar que você não quer ficar, esse lugar é uma prisão. Ou seja, se você tem sido obrigado a sentir algo que você não quer sentir, esse sentimento é uma prisão. Mas a boa notícia é que o Senhor se importa com isso. Veja, queridos, se Jesus tivesse vindo morrer na cruz para nos levar para o céu, isso já seria maravilhoso, não é verdade? Então ele veio, morreu na cruz e vai nos levar para o céu. Glória a Deus, nós já ficaríamos muito felizes. E ele fez isso. Mas ele não fez só isso. Ele fez muito mais do que isso. É importante você saber que Jesus se importa com a sua eternidade, mas que Jesus se importa com a sua vida no presente tempo. Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com o que você pensa e sente. Então, o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus. E Jesus, quando estava aqui ensinando numa sinagoga em Cafarnaum, ele disse mesmo que aquele texto que Isaías profetizou dizia respeito a ele. Então, Isaías profetizou em Isaías 61, verso 1 e 2, e Jesus repetiu isso em Lucas capítulo 4, verso 18. E olha o que era, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e curar os quebrantados de coração, anunciar libertação aos cativos e tirar os encarcerados das prisões. Agora, olha isso então, o ministério de Jesus é a respeito de anunciar as boas novas aos quebrantados. O que são quebrantados? O que essa palavra no original significa? Quebrados, partidos, despedaçados. Se você já foi quebrado, partido, ferido, machucado, Jesus veio anunciar boas novas para você. Por que primeiro ele anuncia as boas novas e só depois cura? Porque entre ele anunciar e nós recebermos a cura, uma coisa precisa acontecer, é nós ouvirmos e crermos. Então, ele anuncia, nós cremos, aí nós recebemos. Então, ele veio para anunciar boas novas aos quebrantados. Você foi quebrantado? Você foi ferido? Você foi machucado? Você tem sentimentos que você não gostaria de ter? Pensamentos que você não gostaria de ter? Prisões emocionais? Jesus veio para curar você. Não é lindo? É lindo que ele se importa com a gente. E o texto continua dizendo, anunciar libertação aos cativos e tirar os encarcerados das prisões. Então, ele anuncia a libertação, aí eu creio, aí eu sou livre, porque eu criei. Você está entendendo? Então, preste atenção no raciocínio bem simples. Se existe cura para o quebrantado, essa cura é através do que ele anunciou. Então, nós temos que saber o que ele anunciou. Amém? Se existe libertação para os cativos, então essa libertação é através do que ele anunciou. Nós, então, precisamos saber o que ele anunciou. Amém, querido? Você está me acompanhando? Então, é muito lindo a gente saber que Jesus se importa com a gente. Gente, às vezes as pessoas olham um pastor na frente da igreja e as pessoas pensam assim, esse então é o cara perfeito que vai nos ensinar a ser perfeito. Deixa eu te explicar. Esse aqui é o cara imperfeito que olha para o perfeito
e está junto com você, buscando se tornar igual ao perfeito que é Jesus. No nosso espírito, nós já somos. Nós já fomos aperfeiçoados de uma vez por todas. No nosso espírito, Deus nos olha e nos vê totalmente perfeitos no nosso espírito. Por isso que nós podemos ter acesso a Deus. Mas na nossa alma, nós estamos aprendendo, crescendo e melhorando. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Bom, se ele vai completá-la até o dia de Cristo é porque não está pronto ainda. Então, nós não estamos prontos ainda, mas ele está trabalhando conosco. Amém? Então, todos nós podemos ter situações, sentimentos, sabe, que nós não queremos ter. E se você tem sentimentos, pensamentos que você não gostaria de ter, a boa notícia é que você não precisa ter. Existe cura, existe libertação para tudo isso. Amém? Então eu quero conversar com você e te contar muitas experiências pessoais minhas e te mostrar qual o caminho eu tenho feito para ir recebendo cura em todas essas coisas, certo? Então, eu vou te falar algumas coisas minhas. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Eu sempre tive muita insegurança. Então, por exemplo, eu sempre achei que a minha esposa ia achar alguém mais bonito do que eu. Entendeu? Eu sempre achei que a minha esposa ia olhar para um outro cara e ia falar assim, aquele cara ali é muito melhor do que o meu marido. Está entendendo o que eu estou falando? Uma insegurança, um medo, sabe? Um medo de que houvesse alguém melhor que eu. Uma insegurança. Outro sentimento que eu já lutei muito com ele é o sentimento da rejeição. Qual é o é muito falado, mas às vezes as pessoas não explicam bem. Deixa eu te explicar o que é o sentimento da rejeição. Eu vou ligar para aquela pessoa e vou chamar aquela pessoa para sair comigo, para ir na minha casa. Mas ela vai dizer não. Então eu nem vou ligar. Entendeu? Outra manifestação da rejeição. Poxa, o pessoal saíram e nem me chamaram. Entendeu? Outra manifestação do sentimento de rejeição. Eu acordo de manhã na minha cama, minha esposa não está lá. Aí, poxa, minha esposa levantou. O que ela está fazendo de tão importante nessa casa, que é mais importante do que eu? Por que ela não está aqui comigo? Você está entendendo? Sentimentos ruins, sentimentos de medo, sentimentos de rejeição. Você está entendendo? Outras coisas que eu já experimentei muito na minha vida. Uma ira desproporcional. Deixa eu te explicar. O que é uma ira desproporcional? Imagina que eu estou no trânsito, aí na minha frente tem um carro, na frente desse carro tem outro carro, certo? Aí o carro da minha frente vai para a esquerda, ultrapassa o outro carro e dá uma fechada no outro carro, assim que quase causa um acidente. Veja, nada foi comigo. Ele não fez nada comigo, ele fez com outro. Mas aí eu sentia aquela coisa assim, cara, eu devia matar esse cara. Eu devia dar um tiro nele. Esse cara é um palhaço irresponsável. Veja que tudo isso é desproporcional ao que aconteceu. Por que eu vou sentir uma coisa dessa com uma coisa que é tão simples? Alguém está aí comigo? Entendeu? Então, às vezes, é uma coisa muito simples que acontece. Eu não sei, às vezes são outras coisas para você, sabe? Às vezes eu já vi gente que tem esse problema aqui, tipo assim, ó, você é aquela pessoa que aprendeu a comer uma maçã, você pega a maçã e você come ela e não sobra nada além daquele talinho e das sementes, não sobra nada, porque você acha que é um desperdício sobrar qualquer coisa. Aí você vai e se casa com alguém que pega a maçã,
corta as laterais dela assim, né? E sobra aquele talo quadrado ainda cheio de maçã. E ela pega aquele talo e joga fora. E você está pensando, ela jogou metade da maçã fora. Né? Mas muitas vezes, por exemplo, é o marido que faz isso, o marido que joga o talo fora. E a esposa fica brava, mas nem foi ela que pagou. Mas ela está irritada, ela fica tão nervosa, ela tem um sentimento tão grave com aquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, existem esposas que o marido saiu para fazer qualquer coisa, com qualquer pessoa, não importa aonde, nem com quem. Ela está pensando, com quem ele está? Essas pessoas vão influenciar meu marido para o mal. Deve ter alguma mulher lá. Nenhum lugar do mundo tem só homem. Será que essas mulheres estão olhando meu marido? E ela tem tanta insegurança. Ou o marido tem tanta insegurança. Tem marido que ele tem que controlar a esposa. Ela não pode fazer nada sem ele, nada. Porque ele é inseguro, ele tem medo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém aí? Eu estou só tentando ajudar você a diagnosticar sintomas. Entendeu o que eu estou dizendo? Então tem pessoas que se ela liga para alguém e fala assim, vamos almoçar comigo? Aí a outra pessoa responde assim, hoje eu não posso. Quando ela desliga o telefone, ela está quase em depressão. Ela fica muito triste, muito. Ela fala, poxa, ai meu Deus, não quer. Porque ela não pode, ela fica frustrada, ela fica triste. Mas a outra pessoa não podia, ela estava ocupada, é normal. Mas a pessoa fica muito triste, ela fica muito mal. Está entendendo? Tá, deixa eu te dar só mais umas coisinhas poucas aqui sobre sintomas. Existem pessoas que jamais conseguem falar aquelas 3 palavrinhas. Sabe quais? Eu te amo. Não sai. Elas queriam falar eu te amo para o pai delas. Mas não sai. Elas queriam falar eu te amo, sabe, para um amigo, para a mãe. Elas simplesmente não conseguem falar. Eu te amo. Elas não conseguem falar. Você está comigo? Eu quero te dizer, Deus se importa com tudo isso. Com tudo isso. E lembra que eu disse que Jesus veio anunciar boas novas aos quebrantados e curar os quebrantados de coração. Então eu estou te ajudando a pegar sintomas para te falar o que Jesus anunciou, como que a cura acontece, para a gente praticar e receber a cura em nome de Jesus. Amém? Então tudo isso são sintomas, mas esses sintomas, eles são demonstração de que algo no nosso passado não foi bem feito, não foi feito corretamente. E gente, cá para nós, quem aqui que teve a família perfeita? Não é verdade? Todos nós tivemos problemas na família. E problemas na família podem gerar situações graves de prisão nas nossas emoções, nas nossas almas, né? E Deus se importa com isso. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, se alguém pegar assim, um saco de 10 quilos e jogar em cima de mim, não vai acontecer nada comigo. Eu peso 90 quilos. Então, 10 quilos e nada, mesma coisa. Entendeu? Eu pego 10 quilos tranquilamente. Mas quando eu tinha 2 anos de idade, se jogassem 10 quilos em cima de mim, aquilo era mais do que o meu peso corporal. Então, para aquela idade, aquilo seria muito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu estou te falando isso? Porque muitos de nós olhamos para as coisas que aconteceram na nossa infância com a força que nós temos quando adultos. E aí nós achamos que era pequeno demais. Aquilo foi besteira. Foi besteira para a gente hoje, com a maturidade que a gente tem. Mas quando a gente era uma criancinha, aquilo foi muito grave para nós.
Você está entendendo? Aquilo machucou muito, aquilo foi terrível. E a gente se adapta, a gente aprende a viver, a gente tem que tocar o barco, a gente tem que tocar a bola para frente. A vida segue, porém, muitas vezes, as feridas ficam lá. Fica machucado e a gente vai ver isso nas nossas reações lá no futuro. Você está entendendo? Então eu falei com você de vários sentimentos, né, ruins que eu tive durante a minha vida. Quero te contar por que eu tive esses sentimentos. Bom, para começar, eu sou o 5º filho, o mais novo entre 5 irmãos. Quando eu nasci, a minha mãe já estava para fazer 40 anos. Então, você tem que concordar comigo, uma mulher de quase 40, que já tem 4, não está procurando o 5º. Né? A minha mãe conta que um dia ela estava andando na rua, já bem perto de eu nascer, e ela disse que ela estava passando assim na rua e 2 mulheres passaram por ela e falaram assim: coisa feia uma mulher velha dessa grávida. Ela ouviu aquilo, ficou muito triste, mas ela não estava procurando o 5º filho, né? O 5º filho sou eu. Então eu nasci, eu não era planejado, desejado ou qualquer coisa desse tipo. A diferença da minha idade para o meu irmão mais velho são 17 anos. Então, quando eu nasci, meu irmão mais velho já tinha 17 anos, a minha irmã já tinha 15 anos e assim por diante. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 5 anos, meu irmão mais velho já tinha 22. Minha irmã mais velha já tinha 20. Então, eu fui porta-aliança no casamento do meu irmão. Eu fui porta-aliança no casamento da minha irmã, aquela cena ridícula. Mas deixa eu te falar. Sabe qual é o sentimento mais recorrente que eu me lembro de ter da minha infância? Que eu era um imprestável. Que eu não sabia fazer nada. Por quê? Hoje eu sei que isso é bem lógico, é bem simples. É que eu realmente não sabia. Porque eu era uma criança de 4 anos, de 5 anos. Mas os meus irmãos já tinham 22, 20, 17, 15, o outro. Você está entendendo? E eu só tinha 4, 5. Então, tudo que era importante, tudo que precisava de uma mão de obra melhor, eu nunca fazia. Se na minha casa estivesse preparando alguma coisa e todo mundo estava ajudando a fazer, por exemplo, vai ter uma festa. Então tem gente enchendo os balões, a minha irmã está fazendo o bolo, o meu outro irmão está carregando a churrasqueira e eu, com todo perdão pela palavra, eu era o idiota imprestável que não sabia fazer nada. E eu era aquele menino que ficava, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa. E de repente alguém falava, dá uma vassoura para esse menino, vai varrer a garagem. Porque eu era o mais novo, eu não sabia. Mas eu me lembro de me sentir imprestável, sabe, assim, inferiorizado, muitas vezes, porque eu não podia fazer nada que era importante. Meus irmãos tinham carteira e andavam de carro, e eu de velotrol. Você está entendendo? Eu era assim. Porque eu era o mais novo. Por enquanto, eu não estou falando nada de errado, né, na minha família. Estou só falando de coisas naturais. Além disso, meu pai era um homem pobre, que saiu da roça, foi estudar em São Paulo, voltou para Belo Horizonte e começou a ganhar dinheiro. E aí ele começou a ganhar dinheiro, construiu uma casa, depois comprou uma fazenda, comprou outra fazenda, e aquilo era pouco dinheiro, mas para ele era muito, ele não soube administrar aquilo e ele começou a ter relações com outras mulheres, começou a trair minha mãe, começou a beber demais, e aí eu me lembro de inúmeras brigas na minha casa. E eu me lembro de brigas onde meu pai estava gritando com a minha mãe dentro do quarto. E eu estava do lado de fora chorando. Os meus irmãos eram mais velhos. Sabe o que eles faziam? Eles saíam. E eu estava em casa, sozinho, desprotegido, sem ninguém que me explicasse o que estava acontecendo. E o meu pai e a minha mãe brigando dentro do quarto e gritando e esse tipo de coisa.
brigas horríveis, meu pai gritava muito, a ponto de que lá em casa, se alguém desse uma risada bem alto na cozinha, o coração já disparava, porque a gente achava que era briga. Eu me lembro de uma situação, eu devia ter uns 5 anos, que nós fomos no casamento de uma prima, numa cidade do interior. E eu me lembro que eu estava sentado assim, no chão, brincando, e de repente a minha mãe chegou e falou assim, filho, levanta, vamos embora. E enquanto eu estava indo com a minha mãe, o meu pai passou andando rápido, assim, bem bravo, gritando, eu nem sei o que ele estava fazendo. E nós entramos no carro, eu e a minha irmã atrás, minha mãe e o meu pai na frente, o meu pai gritando, xingando. Eu não sabia de nada que tinha acontecido. E ele saiu cantando pneu no carro, saiu da cidade. Quando ele chegou do lado de fora da cidade, ele falou com a minha mãe bem alto, gritando assim, e agora você aguenta. Em outras palavras assim, eu vou brigar muito. E a minha mãe falou assim, então pode parar o carro que eu vou descer. Só que isso era tipo 3 horas da manhã, numa BR, bem fora da cidade onde minha prima casou, bem no interior assim. E a gente já tinha saído da cidade, estava lá no meio da BR. Meu pai parou o carro, eu estava no banco de trás chorando, desesperado, sabe? Eu me lembro, assim, de endurecer o meu corpo, sabe? Quando você chora, você faz, assim, chorando, desesperado. E a minha mãe desceu, assim, e andou para trás do carro. E eu me lembro de ter ajoelhado no banco do carro e olhar a minha mãe pelo vidro de trás, e a luz vermelha do farolete do carro estava iluminando a minha mãe, e o meu pai arrancou o carro, e eu vi minha mãe assim escurecendo, e de repente era só a escuridão da BR, e o meu pai foi embora. E eu chorava desesperadamente. E a minha irmã falava assim, Gilson, para, senão vai ser pior. Para, senão vai ser pior. E eu chorando, chorando, chorando. Eu me lembro de pelo menos 3 vezes eu ter ido com a minha mãe morar em outro lugar, porque havia uma briga tão grande do meu pai que nós tivemos que sair de casa. Então, uma vez nós moramos no fundo da casa de uma tia, outra vez nós moramos na casa do meu irmão mais velho. Eu me lembro quando um dos meus sobrinhos nasceu, o meu pai deu um desses surtos lá e ele brigou com a minha mãe, e ele pegou uma arma e deu 2 tiros. E os 2 tiros não saíram. A arma fez tec, tec. E o meu irmão veio, tirou minha mãe, o meu pai puxou de novo o martelo da arma e deu os 2 tiros na parede e os 2 tiros saíram. Minha mãe disse que foi um anjo que pôs o dedo no revólver. Então eu vivi esse tipo de coisa, esse tipo de insegurança. Eu me lembro de apanhar sem saber o porquê. Eu me lembro uma vez que eu estava com uns amigos na rua da minha casa, e eu não vi, eu só senti o que lá a gente chama de pescoção. Como é que chama um tapa aqui assim? A mãozada, né? Eu não vi nada, eu só estava lá e de repente aquela mão veio e pá! Assim eu saí cambaleando. Era o meu pai. Uma coisa totalmente sem padrão, sem porquê. Isso me levou a todo esse tipo de instabilidade, insegurança, todo tipo de trauma, de rejeição, de medo. Eu hoje entendo, mas na época eu não entendia. Meus irmãos podiam sair e eu não. Obviamente, eu não tinha idade, né? Meus irmãos podiam fazer tudo que eu não podia só por causa da minha idade, mas na época eu não entendia. Entendeu? Então eu via o sofrimento da minha mãe. Houve uma situação também muito traumática para mim, que foi quando a minha mãe teve um problema de saúde. Eu devia ter nessa época em torno de 11, 12 anos. E os médicos disseram que a minha mãe ia morrer. Eles não falaram assim, ela vai morrer, né? Mas eles reuniram a família e falaram assim, olha, nós não temos mais nada que nós podemos fazer. E o meu irmão falou, como assim, doutor? Como mais nada? E quantos % de chance ela tem? Né? E eu lembro que o médico deu uma resposta assim, bem...
Ele falou assim, olha, ela tem 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. E o meu irmão ficou bravo, falou, 50% eu tenho, doutor. Se eu sair aí e atravessar a rua também, eu posso morrer. Me explica. Aí ele falou, olha, os remédios não fazem mais efeito. E eu me lembro que aquele dia nós saímos do hospital e eu fui para casa. E eu ficava abraçando o chinelo da minha mãe. Entendeu? Porque ela foi para a UTI e as roupas dela, então, tinham que ser levadas para casa, não ia ficar no hospital. E eu ficava abraçando o chinelo da minha mãe, abraçando as roupas da minha mãe, chorando, né? E os meus irmãos também lá, tudo com a cara inchada de chorar. Só que aí tinha um outro problema na minha casa. Por causa da criação do meu pai, o meu pai apanhava do pai dele com uma coisa que lá em Minas Gerais a gente chama de taca. Taca é tipo aquela ripa de laje, uma madeira quadrada. Meu pai apanhava com aquilo. Nas costas, na cabeça, no braço, de todo jeito, ele conta, né? E então meu pai teve um tipo de criação que na minha casa não tinha diálogo. Eu não me lembro uma única vez da gente sentar para conversar um problema. Tem um problema? Vamos resolver? Como que conversa? Nunca. Nenhuma única vez. Então, eu já contei aqui, né, por exemplo, inúmeras vezes era dia do meu aniversário. Então eu acordei, fui ao banheiro, escovei os dentes. Aí nós somos ensinados a pedir a bênção na hora de dormir e na hora que acorda. Então acordava, aí saía, chegava lá na sala, meu pai estava lá, eu falava, a bênção, pai, ele, Deus te abençoe. É seu aniversário, né? É, pai. Isso era o parabéns. Entendeu? Sabe quantas vezes eu ouvi o meu pai falar assim, ó, eu te amo. Sabe quantas? Nunca, até hoje. Nenhuma vez eu ouvi meu pai falar, eu te amo. Ele nunca conseguiu falar. Você está entendendo? Então, tudo isso que eu estou te falando foram as causas daqueles sentimentos que eu te falei, que eu tive durante a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso sexual. E eu sofri abuso sexual dos meus 5 anos até o resto da minha vida. Enquanto eu ainda era pequeno demais para reagir. Eu era o brinquedo das empregadas da minha casa. Então, foram muitas situações de trauma. Entendeu o que eu estou dizendo? Essas situações me levaram a não conseguir me relacionar com meu pai. A ter raiva do meu pai. Às vezes ter raiva da minha mãe sem motivo, sem ela ter culpa. Às vezes os sentimentos eram grandes demais para mim. Entendeu? E aí, Jesus entrou na minha história. E ele anunciou para mim que havia boas novas para os quebrantados de coração como eu. E eu me lembro que quando eu fui para o encontro com Deus, quem que já foi para o encontro com Deus? Eu me lembro que quando eu fui para o encontro com Deus, eu voltei para a casa dos meus pais. E eu chamei o meu pai e falei, pai, vem aqui no quarto comigo. Ele entrou no meu quarto, eu tranquei a porta e tirei a chave. E fui conversar com meu pai. E eu falei com ele assim, pai, eu te chamei aqui para dizer que eu fui para um encontro esse final de semana. E lá foi muito bom para mim. E lá eu descobri o tanto que eu te amo, mas eu não dava conta de falar. E eu quero te pedir perdão, pai, porque eu nunca falei que eu te amo. Até aquela ocasião, eu também nunca tinha falado para o meu pai que eu amava ele. Ele nunca tinha falado para mim também. E eu falei com ele, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca falei que eu te amo. Eu te amo. Eu tinha medo de falar, porque o Senhor brigava com a mamãe, eu ficava com medo. Eu não sabia se eu podia te abraçar, se eu não podia te abraçar. Eu tinha medo de te abraçar. E eu falei com ele, sem ofendê-lo em nada.
Entendeu? Sem falar que ele me ofendeu, eu somente falando. E aí eu abracei meu pai e pedi perdão para ele. Daquele dia para cá, sabe como meu pai me tratou? Do mesmo jeito, ele não mudou nada. Mas eu mudei. Eu mudei. E à medida que eu fui mudando, o coração dele foi quebrantando comigo. Até hoje, eu nunca ouvi o meu pai falar, eu te amo. Só que todas as vezes que eu falo com ele, eu falo, eu te amo. Sabe o que ele faz? Chora. Pai, eu te amo, viu? E a lágrima escorre. Você está entendendo? Agora, eu quero te falar então, qual é o caminho da cura e da libertação dessas prisões, certo? Então, eu te indico, se você não quer anotar agora, você ouve amanhã, esse culto aqui vai estar a partir de amanhã já no YouTube. Então, você ouve lá e anota isso que eu vou te falar. Primeira coisa, faça uma lista de todos os sentimentos e pensamentos que você não gostaria de ter, mas tem. Tipo assim, eu não gostaria de ser inseguro nos relacionamentos, mas eu sou. Tem gente, que tem medo de se relacionar profundamente. Deixa eu te explicar como que eu sou hoje. Hoje eu posso levar qualquer um de vocês para a minha casa. E quando chegar lá, eu vou te pedir licença um minuto, vou subir lá em cima, vou tirar essa roupa, colocar uma bermuda, um chinelo, uma camiseta, e nós vamos sentar lá embaixo, talvez no chão, na cadeira. E minha casa está aberta para se relacionar com qualquer pessoa hoje. Mas eu não era assim. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem medo de relacionamento. Às vezes, você é uma pessoa que queria relacionar, mas não consegue. Queria ligar, mas não consegue. Você queria dizer sim quando alguém te chama, mas você fala não. E dentro de você está assim, por que eu falei não queria, mas não vou, melhor não ir. Por quê? Então você pega todos esses sentimentos e pensamentos que você não gostaria de ter, mas tem. Por que eu brigo? Eu não gosto de brigar. Quem é que gosta de brigar? Agora, quem é que não gosta de brigar? Por que briga, né? Você está entendendo? Eu não queria falar duro com o meu marido. Por que fala? Né? Eu não queria dar uma má resposta no meu pai e na minha mãe. Por que dá? Eu queria ligar mais para o meu pai e para a minha mãe. Por que não liga? Né? Esses sentimentos são como prisões, você está entendendo? Então você anota todo tipo de sentimento que você não gostaria de ter, mas tem. Tá certo? Esse é o passo número 1. Está comigo? Tá. Passo número 2, preste atenção. Isso é muito importante. Você vai listar desses sentimentos e pensamentos todos os que são pecado. Deixa eu te explicar. Porque muitas vezes pode não ser pecado. Tá certo? Eu vou pedir de última hora a Lígia para projetar para mim aí alguns textos. Eu não fiz esboço, mas eu quero te fazer entender isso aqui. Então, Hebreus 12:1 nos dá uma revelação que é muito importante para nós entendermos, sabe? Nem tudo é pecado, mas mesmo coisas que não são pecados, nos atrapalham de correr a carreira que Jesus propôs para nós. Então, vamos ler? Lígia, por favor, olha lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de quê? Vão bem alto? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Veja bem, deixa só um, por favor. Às vezes não é pecado, mas é peso. Por isso o texto está falando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Às vezes, querido, não é pecado, mas é peso. É aquela coisa que te impede de correr. Você não vai conseguir correr com aquele peso sobre você. E a gente tem que se desembaraçar, tanto do peso quanto do pecado.
Pastor, se a gente tem que se desembaraçar dos dois, por que o senhor pediu para a gente listar aquilo que a gente sabe que é pecado? Deixa eu explicar, porque o que é pecado, a gente tem que se livrar dele hoje. Porque pecado é algo que nós não podemos administrar. A gente não administra pecado. Pecado não é algo que você decide dosar a quantidade que pode e a quantidade que não pode. Pecado a gente não administra, pecado a gente corta. Porque nós amamos Jesus, nós obedecemos a palavra. Amém? Então, aqueles sentimentos que são pecado, isso a gente tem que cortar. Fora, imediatamente. Aqueles pensamentos. Pastor, é possível pecar só no sentimento, no pensamento? Claro, querido, claro. Jesus falou em Mateus capítulo 5, assim, olha, vocês viram, né? Está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha bem, o adultério aconteceu só no coração. Não houve prática, não houve beijo, não houve toque, não houve nada. Só lá dentro. E foi pecado. Então é possível pecar só lá dentro. Você está entendendo, querido? Isso é muito importante para nós. Amém? Você está comigo? Então você vai listar desses sentimentos que são pecado. Eu gosto muito de Colossenses capítulo 3. Tem dois textos muito fortes. Um é o versículo 5, o outro é o versículo 8. Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 5 e depois o versículo 8, tá? Dá para a gente ler, Lígia? Olha lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fala isso comigo, por favor. Fazei morrer. Veja, não é Deus que vai mandar uma granada do céu e explodir sua natureza terrena, não. Ele está falando que é você que vai explodir sua natureza terrena. É você que vai fazer morrer sua natureza terrena. Você tem que fazer morrer essa natureza terrena. Tá certo? E o que é essa natureza terrena? Olha aí, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, tá certo? Agora, lá no versículo 8, diz assim, ó, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha a primeira coisa, ira, depois, indignação, depois, maldade. Você está entendendo? O que é despojar? É assim, ó, você guerreia contra a sua carne e arranca aquilo fora. Entendeu? Você vai tirar isso da sua vida. Então fala assim, a Bíblia manda eu tirar fora a ira, a indignação, a maldade, a maledicência. Você está entendendo? Se a Bíblia diz que nós podemos tirar, nós podemos tirar. Amém? Então, a sua segunda tarefa, depois de listar os sentimentos que você não quer, é você separar o que é pecado e o que não é pecado. E o que é pecado, você tem que resolver com urgência. Mas aquilo que não é pecado, também te atrapalha de correr a carreira. Então, isso é muito importante. Tá, tarefinha número 3. Você precisa perguntar para o Senhor, Senhor, eu tenho esse sentimento aqui. Por exemplo, Senhor, eu tenho essa rejeição. Aí você faz essa pergunta para o Senhor, aonde que isso começou? E deixa o Senhor te mostrar. Ele vai te mostrar porque Ele se importa com isso. E às vezes Ele vai te lembrar de situações que aconteceram lá no seu passado, onde você sofreu rejeição. Às vezes vai ser lá na sua infância. Entendeu? Às vezes você era bem novinho. O Senhor vai te lembrar. Você está entendendo? Quando o Senhor te lembrar, o que você vai fazer? Você vai entregar esse fato, esse acontecimento para o Senhor. Você vai pôr isso aos pés da cruz. Por exemplo, vamos supor que seja uma situação com o seu pai que foi muito traumática e que te feriu, que te machucou. Você vai lembrar daquilo e você vai falar, Senhor, hoje eu te entrego essa situação. E eu obedeço o que Jesus anunciou, que eu devo perdoar aquele que me ofendeu. E eu declaro com a minha boca, agora isso é importante, você tem que falar com a boca, tem que verbalizar. Senhor, eu falo com a minha boca que eu perdoo o meu pai por aquilo que aconteceu. Você fala com o Senhor.
Eu perdoo e eu declaro que eu amo meu pai, que o meu pai está perdoado. E eu te peço, Senhor, leva essa dor embora. E o Senhor vai levar essa dor embora. Tudo que o Senhor te lembrar, você vai fazer isso. Tudo, tudo, tudo. Próximo passo, tá? Esse foi o terceiro. Agora eu vou te dar o quarto passo. O quarto passo é que é muito benéfico para você falar a respeito. É muito benéfico para você. Agora, tem uma coisa muito importante. Você nunca deve falar com a pessoa que te ofendeu de qualquer maneira que possa ofendê-la. Então, talvez se você ainda não tem muita sabedoria, maturidade, muita base bíblica de como fazer isso, talvez nem é com a pessoa que você deve falar. Entendeu? Talvez você vai procurar o seu líder de life, o líder do seu life, do seu pequeno grupo. Talvez você vai procurá-lo, né? Se você é uma mulher, procure talvez a esposa do líder do life, né? Ou a líder do life. Se você tem um discipulador, né? Uma discipuladora, procura o seu discipulador. Aqui, procura a sua liderança aqui na igreja e fale a respeito. Entendeu? Fale a respeito e peça oração. E a pessoa vai te ouvir, depois vai orar por você. Você está entendendo? Deixa eu te falar. Eu faço isso até hoje. Quando eu percebo sentimentos em mim que não são bíblicos, entendeu? Que não são a verdade de Deus para mim, eu falo. E isso me ajuda demais. Por exemplo, ontem, porque o pastor Eibe estava aqui em Fortaleza ministrando nessa mesma conferência que eu, então ontem nós tivemos umas 2h30 de discipulado. E eu falei com ele de traumas da minha infância, e nós conversamos e oramos, e ele orou por mim, entendeu? Eu lembro que semana passada, eu tive um momento com a minha esposa, com a Aline, talvez de umas 3 horas, onde nós sentamos no chão, lá no tapete, num quarto lá que a gente usa para orar, e eu falei com ela assim, amor, de vez em quando eu ainda estou sentindo assim aquelas rejeições, sabe? É como tirar a roupa, gente, é como ficar nu. É uma coisa, às vezes, um pouco vergonhosa. Né? O homem, principalmente, ele quer ser, às vezes, muito duro e tal. Que isso, rapaz? Vira homem. Né? Isso não me faz menos homem. Eu acho até que é mais homem quem tem a coragem de falar. E eu sentado no chão, eu falei, amor, às vezes... eu estou aqui em casa, eu acho que você está me rejeitando. Aí ela fala, que é isso, amor, eu te amo de todo o coração. Pois é, eu sei que você me ama, mas eu não acredito, eu fico com esse sentimento ruim dentro de mim. E eu estava falando isso com ela e chorando aos prantos, e ela chorando comigo. Entendeu? E eu falando a respeito. E a adoração tocando aqui. Aí, quando a gente via assim, que a gente falou muito, que já tinha, né? Vamos parar um pouquinho só para a gente orar? Aí a gente ajoelhava junto lá. Senhor, ajuda a gente, cura os nossos corações. Aí, às vezes, eu ficava ajoelhado assim, aí ela ajoelhada na minha frente, a gente abraçando assim. Senhor, queremos ser iguais a Jesus. Obrigado pela cura do Senhor. E nós falamos a respeito, e nós estamos chorando na presença do único que pode verdadeiramente sarar os nossos corações. O benefício é que quando você levanta, o sentimento ruim não levanta com você. Ele fica lá. Então, falar a respeito com a pessoa certa, é muito importante. Você precisa falar com alguém que tenha sabedoria para lhe orientar. Entendeu? Por isso eu estou falando, procura sua liderança na igreja, seu líder de pequeno grupo, e fala. E isso vai ser tremendo para você. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos com o pastor Cote, é que essa cura emocional à luz da palavra de Deus é assim, você crucifica a causa e o sintoma desaparece. Entendeu? Você crucifica a causa e o sintoma desaparece. O que é crucificar a causa? É colocar o fato, o acontecimento, aquilo que aconteceu, aquilo que causou dor, aos pés da cruz. Senhor Jesus, quero colocar isso diante do Senhor.
O Senhor pode me curar disso que aconteceu. Eu quero falar que eu perdoo essa pessoa, que ela está totalmente perdoada. Amém? Esse foi o quarto ponto. O quinto e último ponto que eu vou te falar é: não se esconda. Não fuja. A fuga é algo terrível. Deixa eu te explicar o que é a fuga. Adão viu que Deus estava se aproximando, ouviu o barulho do Senhor no jardim, e o que ele fez? Ele correu e se escondeu atrás de uma árvore. Tá certo? Ele se escondeu atrás da árvore. Às vezes, nós temos as árvores que nós nos escondemos atrás. Tem gente que fala assim: eu sou assim, mas é porque eu tenho essa doença tal. Por causa dessa doença aí, a pessoa se esconde atrás da doença. Entendeu? Às vezes as pessoas se escondem atrás do estresse que o trabalho. Não, isso é por causa do meu trabalho, eu fico muito estressada e eu fico assim. Não, isso é porque eu tomo muito remédio e eu fico assim. Filho, derruba essa árvore. Para de se esconder atrás disso. Deus tem cura plena e completa para você. Cura plena. Mas se eu fizer isso, o Senhor vai ver a minha nudez. Vai. E vai te cobrir com a pele do cordeiro que ele sacrificou. Jesus é lindo, né? Faça uma lista dos sentimentos. Separe o que é pecado do que não é pecado. Amém? Amém? É muito importante isso. O que é pecado você resolve logo, imediatamente. Tá certo? E aí você vai então crucificar e você vai orar por isso. Vai perdoar essas pessoas. Isso é muito importante. Ponto número 4, fale a respeito com as pessoas certas, com a sua liderança na igreja, né? Se tem essa liberdade no seu casamento, se você já tem sabedoria, fala com muita humildade, com muita simplicidade com seu cônjuge, conversa a respeito, sabe? Com amor, carinho, chora junto, ora junto. E número 5, não se esconda. Não se esconda. Se você esconder, você vai ser achado mais cedo ou mais tarde. Tá gostoso o nosso papo? Deus tem cura completa para nós. Deixa eu te explicar, falar mais um texto com você. Romanos, capítulo 8, versículo 29. É um texto muito lindo, porque lá diz assim, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então fala comigo assim: aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que nós fomos predestinados para sermos iguais a Jesus. Você acha que Jesus tem esses sentimentos ruins? Você está entendendo? Nós fomos predestinados para sermos iguais a Ele. Isso é lindo demais. Uma das coisas que mais impactou minha vida, quando eu conheci Jesus de verdade, foi a revelação de Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. E eu quero convidar você a ler esse texto, vai ser o último texto que nós vamos ler, Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. É lindo demais essa revelação do amor de Deus por nós, né? E quando isso entrou no meu coração, foi uma transformação muito profunda. Por quê? Porque eu não fui planejado pelo meu pai, nem pela minha mãe, nada disso. Mas olha o que diz Efésios 1, 3 em diante. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como o quê? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5 diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção
de filhos. Eu não sei porque o meu papai e minha mamãe não me planejaram, mas o Senhor me planejou e me escolheu e quis que eu fosse filho. Você foi planejado desde antes da fundação do mundo, desejado, querido e amado. O que nós vamos fazer agora, você também que está nos assistindo online, eu te aconselho a fazer, é agora você fechar os seus olhos e nós vamos orar e perguntar ao Senhor: Senhor, quais sentimentos e pensamentos eu tenho tido e o Senhor não quer que eu tenha mais? Quais sentimentos e pensamentos são pecado ou peso? Eu quero que o Senhor leve esses sentimentos embora. Quem aqui que tem, levanta sua mão, quem tem sentimentos que você quer que o Senhor leve embora? Então agora Ele vai levar. Então a primeira coisa que você vai fazer agora é perguntar ao Senhor: Senhor, quais sentimentos eu não devo sentir mais? E aí você vai começar agora, sentado onde você está, eu preciso que você fale. Por favor, creia na palavra de Deus. Nós cremos, por isso também falamos. É importante você falar. Quando você for orar agora, você não vai orar com a mente. Você vai falar. Por favor, pode ser baixinho, mas você vai falar: Senhor, eu tenho esse sentimento e eu não quero ter mais. Senhor, eu tenho esse tipo de pensamento. Não fica calado pensando. É importante você falar: Senhor, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse pensamento e eu não quero ter mais. Fala com Ele. Pergunta para Ele. Fala com Ele quais sentimentos você não quer ter mais. Quais medos você não quer ter mais. Fala para Ele. Ele é o seu Pai. Ele tem os melhores pensamentos a seu respeito. Fala para Ele. Por favor, não fica só pensando, não, fala. Alguns de vocês sentem como se tivesse uma mordaça na sua boca que te impede de falar. Eu quebro o poder dessa mordaça agora. Você é livre para falar. Você está na presença do seu Pai eterno e você pode falar. Então fala com Ele. Outra oração que eu quero aconselhar você a fazer agora. Pergunta para o Senhor assim: Senhor, qual é a raiz desse sentimento? Qual é a raiz desses pensamentos ruins? O Senhor vai te trazer coisas à memória. Mas é importante que você fale. Querido, por favor, não fique conversando na sua mente agora. Por favor. É importante que você fale. Por favor. Por favor. É importante que você fale. Abra os seus lábios e fale: Senhor, aonde esses sentimentos começaram? Talvez você está falando assim: pastor, já fui por pré-encontro, encontro, pós-encontro, reencontro, tri-encontro, tetra-encontro. Deixa eu te falar, querido, encontro não acaba não. Encontro com Deus é todo dia. Ó nós aqui. Pergunta para Ele: Senhor, onde esses sentimentos começaram? E quando o Senhor trouxer qualquer coisa à sua memória, talvez são coisas, como eu disse, que hoje você acha que são pequenas, mas não eram pequenas para você. Talvez foi divórcio do seu pai, a separação do seu pai, da sua mãe. Talvez foi alguém muito próximo de você que faleceu na sua infância, adolescência. Talvez foi uma separação muito trágica com irmãos, com familiares. Mas se o Senhor trouxer a sua memória, eu quero indicar você a orar e falar: Senhor, eu entrego isso aos pés da cruz. Se foram pessoas que te feriram, que te machucaram, eu oriento você agora a verbalizar o perdão, a falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa.
Fala o nome dela. Fala, Senhor, eu perdoo o fulano. Eu perdoo aquele tio, aquela tia. Eu perdoo o meu pai. Eu perdoo minha mãe. Verbaliza, fala. É importante falar. Só os homens falam. Só os homens falam. Deus deu ao homem essa capacidade que ele tem de falar. Quando você fala, você cria. Como Deus falou, haja luz, Ele criou a luz. Quando você fala, eu perdoo, você está criando o perdão. Você está criando uma nova estação na sua vida. Você está criando uma cura. Quero te dizer que o Senhor não te julga, não te condena, Ele te ama. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são maravilhosos.